Fala, meu povo. O Igor tá aí já, Evandro, Cleiton, vamos chegando, vamos conversar. Vamos chegando. O pessoal tá chegando aí. Amaio, Rodolfo, Adailton, Gloverson, Guim, Marcelo, Pac. Vamos chegando, vamos conversar, pessoal, sobre essa lei. Grande Marcelo Saf. Olha o Marcelão aí, pessoal. Aquela live dele bastante esclarecedora. Muita gente que tava tensa, né? Sabia sobre os exames clínicos, psicológicos. Procura o pessoal da SAF lá que eu tiro dúvida com eles. Então, não perde tempo não. Um escritório jurídico à disposição de vocês aí. De qualquer dúvida, manda bala. O pessoal tá chegando. Mais de 30 pessoas já. Esperar o pessoal. Às 9h04 a gente começa em 2 minutinhos. A Amanda aí. A Amanda tá sempre ajudando lá nos stories, né, Amanda? Postando pro pessoal. A Thaís, o Vinícius. Felipe tá sempre por aí também. Boa noite, Felipe. Fala, Eduardo. Eduardo, a gente estava tirando umas dúvidas sobre comunicação do flagrante, o APF, principalmente na audiência de custódia. Mais de 40 pessoas já. Vão chegando, pessoal. O Jean, o Wanderson. Aí, mano, tava com saudade das lives aí. Uma livezinha hoje sobre lei seca, né? Uma delícia ler lei seca. Poliana, o Alex, Moisés. Bora conversar então, pessoal. 9h03, falei 9h04, né? Um minutinho. Aí o Evandro falando que já pediu pra SAF Araújo fazer o recurso. É isso aí, não perde tempo não. Recurso, é porque a gente não sabe exatamente como é que tá o posicionamento dos tribunais ou as decisões jurídicas a respeito. Vai lá e tira dúvida com o pessoal. Pedro. O que não pode é a gente ser injustiçado. Correr atrás dos direitos, nem tudo vem fácil, né? E muitas das vezes a gente tem um direito e nem sabe. Então, vale a pena. 9h04, bora começar, galera. O pessoal tem muita dúvida quanto à lei seca, porque é um desastre. Pensa o direito. O direito ele foi formado de uma maneira que houve um descolamento entre os seus destinatários e aquelas pessoas que criam o próprio direito. Ou seja, principalmente o poder legislativo, formado ali por uma cúpula também de pessoas que têm um profundo saber do direito. Não necessariamente, única e exclusivamente as figuras, né, do legislativo, como os deputados e senadores, mas eles têm uma equipe robusta e formada muitas vezes em direito, que vai ali criar uma série de normas. Por isso, os conceitos são tão difíceis e eles usam um linguajar que, infelizmente, para a gente, não atinge o destinatário do direito. Quem que é o destinatário do direito? A própria população, somos nós. Então a gente, ao ler o direito, não consegue entender o próprio direito em razão da sua primeira dificuldade, ou seja, o linguajar. Por isso que lei seca é tão chata, é tão difícil. Mas calma que a gente vai destruindo esses pilares para a gente tentar facilitar a leitura e a concepção de uma leitura mais pautável, né? E o que acontece? Então, o primeiro desafio da lei é o seguinte: os termos jurídicos são muito, muito complexos. E o direito em si, eles consideram como um restício da própria nobreza. Porque você viu, o juiz usa toga, até pouco tempo usava aquelas peruquinhas que a gente vê em série, filme e tudo mais. E fala difícil, sem necessidade. Mas por que fala difícil? Porque atrás de uma fala difícil há o desconhecimento do próprio argumento, ou seja, o argumento não é robusto em si. Então ele usa de artifícios jurídicos ou palavras robustas para tentar ludibriar a outra parte.
Isso aí já tá, espero que caia em desuso, porque o argumento tem que valer per si, o argumento tem que ser forte por ele mesmo, entende? Não é uma palavra difícil que vai romper ali com o diálogo com a outra pessoa, que vai te dar autoridade, não. O argumento tem que valer por ele mesmo, e quanto mais simples, mais robusto e mais forte deve ser a sua ideia. Encare o direito dessa forma. Então a lei seca, o problema dela primordial é esse. Os termos são muito difíceis. E o que acontece? O pessoal veio me perguntar, Otávio, como que eu faço? Porque eu não estou entendendo nada. Mas parabéns, vamos bater palma, porque você veio para o meu mundo, veio para o nosso mundo de concurseiro. Todo mundo vai passar por essa fase inicial de que, gente, é impossível isso aqui. Eu pego para ler, eu não entendo nada. E realmente é coisa de outro mundo. Porque pensa, é como aprender uma nova língua. O que eu quero dizer com aprender uma nova língua? Quando você vê alguém falando mandarim, você entende alguma coisa? Não entende. Por que você não entende? Você não está acostumado, você não concebe os modelos daquela nova língua. Você entrou agora naquele mundo. O direito é isso. E não tem para onde correr, porque as provas são provas jurídicas, tanto do CFSD quanto do CFO. Então envolve direito. Não tem para onde correr. Você vai ter que se adentrar a esse novo linguajar e aproveitá-lo da melhor forma possível. O pessoal está falando da diferença dos códigos aqui. Ainda tem isso, né? Que um código comum difere do militar, mas a gente vai chegar lá. Então o que acontece? Vou dar um exemplo. Imagina que você compra um carro novo. Quando você compra um carro novo, você consegue fazer baliza no carro? Você não consegue, você tem uma série de dificuldades. Você não está acostumado com o jeito de funcionar daquele novo carro. Então você vai engatar, você aperta a embreagem, você tem dificuldade de achar o ponto. Isso acontece quando você começa a estudar o direito. Então o que você tem que fazer? Gente, o começo é impossível para todo mundo. Então tem algumas pessoas que adquirem o meu material e falam, Otávio, não estou entendendo nada. Gente, normal, perfeito, todo mundo começa assim. É impossível para todos no começo. Primeiro, os termos são extremamente complexos e outra, é desorganizada. A topografia dos códigos não são intuitivas. Então você tem um problema. E que problema que é esse? Às vezes o código faz referência a outros artigos. Então o que você vai ter que fazer no seu material? Quando o código referencia outros artigos, você vai ter que chegar lá e colocar a observação. Bom, esse artigo fala tal coisa. Vou dar um exemplo aqui para vocês, que eu estava fazendo hoje, eu disponibilizei lá no Telegram uma amostra, né? A resolução de audiência de custódia, eu disponibilizei lá, ela é organizada, bisurada, tá lá no Telegram. Quem quiser entrar, então eu vou mostrar para vocês aqui como é complexo a compreensão de uma topografia que não é intuitiva. Então tá aqui, ó, o artigo 10 da resolução do CNJ fala o seguinte, começa assim, ó, a aplicação da medida cautelar diversa da prisão prevista no artigo 319, inciso 9, mas não põe que é monitoração eletrônica. Então só vem aqui, ó, até o artigo 319, inciso 9. Ou seja, a pessoa que não tem o material bisurado, ela se perde. O que é o artigo 319, inciso 9? Ninguém sabe, ninguém decora. E na sua prova não vai vir só o artigo 319, tem que falar o que é. Então eu venho e já coloco aqui, ó, entre parênteses, monitoração eletrônica. Porque aqui você se encontra na legislação, entendeu? E grifar o que é mais importante. Aí a gente vai para um outro ponto, né? Já vencemos essa ideia de que a lei faz referências e tem termos complexos. Então, e como que você consegue isso? Insistindo. Você vai insistir na leitura da lei. Porque na sua prova o que cai é lei seca. Então é o seguinte, você quer aprender a lutar boxe. Você vai aprender mais treinando, executando a arte marcial boxe, ou você vai aprender mais ouvindo alguém te contar o que é arte marcial boxe. Esse é o paralelo que você faz de videoaula e ir para o campo de batalha, que é ler a lei seca, que é o que vai cair na sua prova. Já vou dar exemplo para vocês aqui das duas provas e a gente vai ver se cai ou não literalidade de lei. Então, em tese, o que é mais eficiente para a gente é ler a própria lei. No início é difícil? É, mas a gente vence aos poucos. Vou mostrar para vocês o seguinte, porque ó, a primeira leitura vai ser um caos total. Você vai ler, você não vai entender nada.
Nada, nada, nada. Então, qual que é a minha indicação? Não tem um material besourado, você está começando do zero, você vai fazer o seguinte. A primeira vez que você lê, você não vai nem grifar. Sabe por quê? Eu estava conversando com uma guerreira hoje. Porque se você grifar de primeira, você vai grifar tudo, você vai grifar a lei inteira. Porque você desconhece aquilo, então para você tudo é novo e automaticamente tudo é importante. Então você vai grifar, a sua lei vai virar um vagalume, você vai colorir tudo, entendeu? Porque você não sabe o que é importante. Então, de primeira, não tem um material já besourado, você vai ler a primeira vez sem grifar nada e vai para os exercícios. A partir do momento que você lê e faz exercício, no exercício você materializa a lei seca. Você se encontra, você se defronta com aquele problema que é a lei seca nos exercícios. E o que acontece? O conhecimento ele não é linear. A gente tem essa compreensão de que as coisas vão fazendo sentido do início ao fim. Não é assim aprender direito, não é assim aprender concurso público. Porque é o seguinte, no início tudo é desconhecido, mas do nada você tem um insight e aquilo que não fazia sentido passa a ter sentido. Quem nunca aí passou por isso, lá no seu ensino médio ou na faculdade que seja, o professor está falando ali, você está falando, gente, Deus, o que o professor está falando? Não estou entendendo nada. Estou viajando aqui, está falando abobrinha ali, não faço ideia. Só que aí você está escovando o dente, você tem um insight, falando, aquele negócio faz sentido. Por quê? Muitos profissionais encaram o saber não de maneira linear, mas no formato de uma aspiral. O que acontece? Você vai e volta, vai e volta, vai e volta, e tem alguns insights em que ele linka essas hastes do aspiral. Porque não fazia ideia. Às vezes aconteceu algo nada a ver, você ligou as ideias. Mas o que você tem que estar fazendo? Você tem que estar caminhando. O que é caminhar para o direito e para as provas da PMMG? É o seguinte, estar em constante contato com a lei seca e com resolução de exercícios focados na banca. Não adianta você resolver exercícios para a Defensoria Pública ou para o Ministério Público ou para juiz. Não adianta, porque é uma outra abordagem do tema. É uma outra abordagem da ciência jurídica. PMMG é lei seca. Vamos para alguns exemplos aqui. Eu vou mostrar para vocês uma prova do CFO e do CFSD e a gente vai ver se cobra literalidade ou não de lei. E não preocupa não, eu estou vendo o pessoal comentando aqui. Já eu abro para dúvida, a gente conversa. Não precisa preocupar não. Então vou mostrar aqui para vocês. Vamos para a prova do CFO aqui. Gente, o que eu fiz? Prova do CFO 2019. Direito Constitucional. Vamos para essa questão 6 aqui, Quanto à nacionalidade estabelecida na Constituição Federal de 88, marca a alternativa correta. Isso aqui é a prova oficial. Vem nesse modelo aqui para vocês, pessoal. A letra A. São brasileiros natos, os nascidos no estrangeiro, desde que sejam registrados em repartição brasileira e venham residir no Brasil após atingida a maioridade. Isso aqui é letra de lei seca. A letra A está equivocada. Vamos procurar aqui na Constituição. Direito Constitucional. Vou achar lá na Constituição essa letra aqui expressa desse jeitinho. Vamos procurar aqui mais ou menos do jeito que está ali. Desde que sejam registrados. Vamos pôr aqui. Você dá um Ctrl F, você consegue pesquisar. Olha lá, tá aqui, a linha C, artigo 12. São brasileiros natos. Isso aqui é a Constituição Federal. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro, mãe de brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira ou venham residir na República Federativa e optem em qualquer tempo depois de atingida a maioridade pela nacionalidade brasileira. É isso que está falando a questão? Não. Tá falando mas está vendo que é literalidade de lei? Está vendo que é o que está cobrando exatamente o que está na lei? É aqui que está o ponto, gente. Por isso que não pode deixar de ler lei seca. Então tá errado, porque está falando que tem que ser registrado e venham. Lá na lei está ou. Ou venham a residir. Ou seja, não está de acordo com a lei seca. Letra B. Podem se naturalizar os brasileiros estrangeiros de qualquer nacionalidade que residem no Brasil há mais de 5 anos ininterruptos. Vamos ver se é 5 anos? Tá logo aqui para baixo. 15 anos, A linha B do inciso 2. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal. Ou seja, lei seca, tá vendo? Letra C. Será declarada a perda da nacionalidade. Essa aqui
será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que tiver cancelado sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Não me parece que é essa a correta. Vamos pular. A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, exceto quando declarado estado de sítio ou estado de defesa. Não tem nada a ver. Na Constituição Federal permite a distinção, né? Só que é o seguinte, é aquela mp3.com, tá aqui, ó. A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros e natos, salvo nos casos previstos nesta Constituição. Então, não tem nada de estado de sítio e defesa. E aqui estão os cargos privativos de brasileiro nato. Inclusive no EMENG, tem lá que oficial da Polícia Militar tem que ser brasileiro nato. Então, literalidade de lei. Olha lá. Ó. Será declarada... Agora vamos procurar a resposta. Então, eliminei A, B e D. Ou seja, com certeza é a letra C. E agradeçam por isso, gente. PMMG são 4 questões. 4 alternativas. Isso te dá já 25% de chance de acerto no chute. Normalmente são 5. 5 cansa. E normalmente você fica entre duas. Gabarito letra C. Vamos ver, ó. Será declarada a perda. Vamos procurar isso aqui, ó. Você dá um Ctrl F. Ah lá, ó, já achou. O parágrafo 4º. Será declarada a perda da nacionalidade brasileira que tiver cancelada a naturalização em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Literalidade de lei perfeitamente. Então é o seguinte, se você não tiver lido aquilo ali alguma vez na sua vida, você vai acertar a questão? Se você ouvir alguém te contando, falando pra você aquilo, você vai lembrar na hora da prova, termo por termo, do jeitinho que tá na lei seca? Não vai. Então o que é o melhor? Você ouvir alguém te ensinando boxe ou você treinar boxe? Ou seja, a metáfora se aplica aqui à preparação para concurso. É melhor você ler a lei seca, que é o que cai na prova, ou ouvir alguém te contando sobre a lei seca? Não faz sentido, faz? Tá bom, a videoaula tem seus pontos positivos, se bem utilizado para aquelas pessoas que têm mais tempo. Pessoa que não tem tempo tem que ir direto ao ponto, ou seja, lei seca e resolução de exercício. E o exercício é tão fantástico na preparação que além de revisar, você aprende. Então se você está no concurso, você vai nos comentários, você começa a aprender como que as pessoas estão resolvendo os exercícios. Vamos para o CFSD agora, vou mostrar para vocês. Fala aí no chat. Qual matéria vocês querem que eu faça uma questão do CFSD 2019 para mostrar que é literalidade de lei? A Paloma falou direito penal militar. Vamos lá para direito penal militar no CFSD. CFSD 2019, Direito Penal Militar. Aqui está a prova do direito do CFSD 2019. Começa aqui com gramática, português. Direito Penal. Vamos dar um Ctrl F aqui. O pessoal não gosta de apostila digital, mas, gente, é vida. Que você acha as coisas na hora. Direito Penal Militar. Então, vamos lá. Já, vamos começar para a primeira aqui já. Ó. São penas principais previstas no Código Penal Militar, exceto. Ou seja, é ou não é o objetivo a questão? Tem algo complexo aqui ou isso aqui é literalidade de lei? Vou mostrar que é literalidade de lei. Vou lá no Código Penal Militar. Então a primeira questão. Ó. São penas principais previstas no Código Penal Militar, exceto. Eu sei um mnemônico para isso aqui que é Morei de Sus Reforma Prisão. Mas eu vou mostrar para vocês no Código Penal Militar, CPM. Código Penal Militar. Esse aqui é o site do Planalto. Sempre que for pesquisar alguma lei, vá no site do Planalto. Aqui começa com planalto.gov.br, que é o site oficial. Mas cuidado, que ele pode estar desatualizado com o seu edital. Aqui, se eu olhar, não tá de acordo com o CFL 2020, porque já tem as atualizações da lei anticrime. Então vamos lá, ó. Penas principais. Você dá um Ctrl F, põe penas principais. Já ó, na lata. As penas principais são morte, reclusão, detenção, ó. Morte, reclusão, detenção, prisão, impedimento, suspensão do exercício pós-graduação, reforma. Então eu decoro o mnemônico que é Morei de Sus, reforma, prisão. Mo de morte, re de reclusão, I de impedimento. O único impedimento, D, detenção, sus, suspensão, reforma, prisão. Vamos lá para a questão. Qual aqui que não tem lá? Prisão a gente falou, morte a gente falou,
Detenção a gente falou. Exclusão das Forças Armadas é uma pena acessória prevista no CPM. Vamos procurar aqui. Penas acessórias. Vamos só pôr aqui. Exclusão das... Ah lá, penas acessórias. Então, quando cai pena, normalmente vem brincando com você assim, pena principal, pena acessória. São penas acessórias. Então, gente, é ou não é literalidade da lei? Só que qual que é a estratégia ali que eu utilizo? É o seguinte, eu sei a pena principal? Sei. Se eu sei pena principal, por exclusão via residual, eu sei pena acessória. É mais fácil eu saber o que tem menos ou o que tem mais. O que tem menos, então eu decoro pena acessória. Pena principal, principalmente pelo mnemônico. Morei de sus, reforma, prisão. Pena acessória vem por consequência. Exatamente, o Luquete. Eu ia até falar isso, que é o crime de insubmissão. É o único crime, é o único tipo penal do Código Penal Militar que tem a pena de impedimento. Crime de insubmissão. Inclusive um civil pode cometê-lo. Então é isso, pessoal. Tá vendo que é literalidade de lei? Volto a insistir, não se preocupem. A gente comunga da mesma dor. Que dor que é essa? A não compreensão imediata dos termos jurídicos, porque eles são complexos. Não faz sentido num primeiro momento. Você vai ler, você vai achar que você está lendo um texto em aramaico. Não faz sentido de início. Mas com o tempo, com a consistência, com a maturidade, a saturação no conhecimento, a persistência, a resiliência, isso vai acontecer. Agora, eu sou formado em Direito. Eu tenho dificuldade. Imagina para quem está começando um contato com Direito hoje. Pira, enlouquece, mas é o caminho a ser traçado por todo mundo. E é isso aí. Fala. Tá dando pala. Tá ao vivo aí? Meu negócio deu uma doideira aqui, a live. Fala alguma coisa no chat aí pra eu ver se tá ao vivo. Tá ao vivo, né? Beleza. O trem ficou escuro aqui. É o seguinte, pessoal. Muita gente me cobra um método, né? Um método, não é método que fala não, mas é uma estrutura. Falar assim, estuda não sei quantas horas por dia, qual matéria estudar qual dia, etc. Gente, nada supera o autoconhecimento. Não existe nenhum método já inventado que vai funcionar melhor que um autoconhecimento. O que é autoconhecimento? É conhecer a si próprio, né? Para fazer uma redundância. Porque eu não consigo delimitar o seu limite hoje, o seu limite atual, ou como está a sua vida neste momento, ou como vai ser a sua segunda-feira, a sua terça, o que você faz de manhã, de tarde à noite. Então, o autoconhecimento para o estudo de concurso é importantíssimo. Saber o seu limite e como estudar, o que estudar, de que forma estudar, cabe muitas vezes a você e não aquela pessoa que está te orientando. Algumas orientações genéricas até são interessantes, que é o que eu tento passar para vocês no dia a dia. Por exemplo, né, uma pessoa gostou de uma ideia que eu dei. No Vademecum do CFO tem aproximadamente 600 páginas. Se você lê 20 páginas por dia, em um mês você leu todo o edital. Só que você precisa fazer exercício também. Então estipula uma meta diária. Não precisa estipular na segunda-feira eu vou estudar só direito penal. Porque se na sua segunda-feira você tem que levar sua avó no médico, aí você vai estudar direito penal só na outra semana. Olha o tempão que você vai ficar sem direito penal. É muito tempo. Então eu estava até conversando com o Felipe. Ele me falou de um professor de delegado que ensina para Delta e tudo mais, um tal do ciclo infinito. Eu já utilizava, só que de maneira assim, não conhecendo o método, enrijecido e tudo mais. Mas é o seguinte, eu não estudo uma matéria em um dia, outra no outro, sempre fixo. Não, eu faço um ciclo infinito, ou seja, estou estudando direito penal militar, às vezes eu nem vou fazer questão de direito penal militar, para eu não ficar viciado, estou fresco na minha memória, eu vou fazer o exercício. Não, eu vou fazer um exercício administrativo, por exemplo. Entendeu? Não há algo tão fixo nesse momento. Veja as suas dificuldades e as suas peculiaridades. Vamos fazer... O pessoal tá falando aqui português, professor Sandro, gabaritou o CFO. No CFO eu errei 2 questões de português, cara. 2, e foi erro, assim, ridículo da minha parte. Se eu tivesse acertado as 2, tava mais tranquilo ainda. Mas eu já tava dentro das vagas, então irrelevante também. Ficar atento com português. Normalmente a prova de português... As de interpretação, você encontra as respostas 100% do texto.
O CFO você tem normalmente duas questões de gramática e não são tão complexas não, vale muito mais a atenção, as pegadinhas, do que dificuldade em si. Já o CFSD, o Felipe falando de ciclo infinito, é isso mesmo. O CFSD são 10 questões, acho que são 6 de interpretação e 4 gramática. As 6 de interpretação você acha tudo no texto, então é questão de atenção, grifar o texto, marcar a ideia, você vai lá ler a questão e fala, ó, essa questão está falando em tal parágrafo do texto, vou ler o texto de novo. Pessoal, vamos abrir para dúvida, tem quase meia hora que eu estou falando. Vamos abrir para dúvida, tirar algumas dúvidas de vocês, se eu lembrar de mais alguma coisa que eu tenha preparado eu falo. Então, o Evandro falando que errou muito no português. Tinha tanta questão difícil para eu errar, eu acertei. Português, que não estava uma prova muito difícil, eu errei duas. Foi uma das que eu mais errei na prova. Manda dúvida aí que a gente conversa. Então não preocupa não, pessoal. A primeira leitura é um caos. Caos total. Caos do caos. O Luquete perguntando, ler em voz alta em mente e em mente muda algo. Ler em voz alta é interessante às vezes, mudar o estímulo, né? O estímulo que você dá pro seu cérebro. Ler em voz alta, ler no espelho, isso aí você pode tentar métodos diferentes, não tem problema nenhum. Ler em voz alta é algo que fixa, porque ao mesmo tempo que você está lendo, você está ouvindo, então é interessante. Matheus falando que CRS costuma confundir qualificadoras com majorantes, causa de aumento de pena. Isso é problemático. Até pus um meme nos meus stories lá hoje que quando cai essas coisas é complicadíssimo. Seu cérebro entra em curto-circuito. Como fazer quando tem muita matéria para revisar? Exercício. Manda bala em exercício. Melhor forma de revisar possível. Deixar direitos humanos e legislação para o pós-edital focar nas matérias com mais questões na prova é uma boa, na sua opinião? Sim, é uma boa. Você ficar num núcleo duro ali durante a preparação extensiva e quando estiver próximo da prova, você focar naquilo que é mais decoreba. Legislação extravagante é uma delas. Então, é até um ponto interessante, porque quando estiver próximo da prova, não se preocupe em fazer tantas questões. Quando estiver próximo na prova, preocupe-se em refrescar a memória da lei seca. Então, intensifique a leitura da lei seca em detrimento de resolver exercícios. Então, é uma boa, assim, o que o Vitor perguntou, que a legislação, por exemplo, que é muita coisinha, né? Que é uma leitura rápida ali próxima da prova. O Elton perguntando se eu recomendo algum curso superior para ingresso no CFSD. Lá é qualquer curso. Pode entrar com qualquer curso que você... Eles aceitam até curso tecnológico, desde que seja superior, curso sequencial. Se for para eu indicar, o sonho seu é entrar na Polícia Militar, direito. Porque já te auxilia e já vai focando naquilo que cai. Vitor agradecendo, de nada. Previsão do edital do CFSD final do ano, que acho possível, perfeitamente possível. Tá tendo uma enxurrada aí de saída. Então, tem muito vaga a ser preenchida. Ainda mais que o efetivo tá deficiente. Olha lá, o Jean falando, bom ponto. Quando iniciei o curso de Direito, passei uma raiva danada com a palavra defesa. Ligava ao sentido de defender e não ao sentido de ser proibido. Acho importante saber as palavras que você tem dúvida. E defesa é algo que cai muito em concurso público. Ele é contra-intuitivo, ou seja, o que é contra-intuitivo? É algo que você pensa, mas na verdade é o contrário. É defesa em lei. O que significa defesa em lei? Que a lei defende? Que a lei protege? Não, que é proibido, é vedado por lei. Se você não sabe o significado de defesa, né, que é uma pegadinha de prova, inclusive... Você perdeu a questão, você sabe o que é, mas você não sabe o significado de defesa em lei. Tá aí a problemática do direito.
Muito bom ponto esse dos termos, os termos jurídicos. E qual que é? Aí a gente volta ao seguinte: qual que é a melhor forma de se acostumar aos termos jurídicos? Lendo os termos jurídicos, correto? Então você vai ter que ler lei seca. Eu faço uma aposta aqui com todo mundo, tem mais de 50 pessoas na live. Se alguém passar sem ler lei seca, me manda um direct que eu vou pagar alguma coisa pra você, porque é um mito, fez mágica. O Felipe falando, anotar as palavras difíceis da lei e procurar a tradução é uma boa, sem dúvidas, sem dúvidas. Ficou com dúvida em termo? Não deixa passar. Google. Gente, melhor professor que existe, Google. Dá um Google. Google.com.br, palavra, defesa, significado, aparece pra você na hora. A nossa geração é a geração autodidata. Aproveitem isso, aproveitem os recursos tecnológicos, Google, as ferramentas de pesquisa, é a melhor forma de aprender possível. Tá com dúvida numa matéria específica? YouTube, aula sobre tananã, vai estar lá. Será que a prova do CFO volta quando? Para mim, em breve. Tem até umas escolas particulares já falando que as aulas voltarão entre julho e agosto. Se voltar a aula, volta tudo praticamente. Então, gente, esteja preparado. Porque em breve, a ansiedade durante o estudo pesa demais. A Raquel perguntando se a idade limite para ingressar na PMMG irá aumentar. Acho perfeitamente possível. Já é um cenário que tem sido acompanhado por outras polícias, porque não faz tanto sentido mais. Antigamente, a pessoa entrava com 18 anos na corporação, sem curso superior, sem nada. Hoje, uma pessoa tem que ter curso superior para entrar na PMMG. Um curso superior tradicional dura em média 4, 5 anos, ou seja, no melhor dos cenários, se a pessoa passar de primeira, ela vai formar com 22, 23. Então ela entra 5 anos mais tarde, 4 anos mais tarde. É razoável que a pessoa saia também 5 anos mais tarde. Rodrigo perguntando, alguma estratégia para ficar menos cansativo artigos com 3 milhões de incisos? É chatíssimo, cara. Tenta estabelecer uma topografia e um raciocínio lógico daquele dispositivo. Em regra, eles estabelecem um raciocínio lógico, da parte mais genérica para a mais específica. Tente fazer uma historinha na sua cabeça a respeito daquela narrativa. Por exemplo, a lei anticrime agora, nova, que eu estou tendo que ter contato para outros concursos. Lá tem a cadeia de custódia da prova. Lá segue uma ordem lógica. Eu fiz tipo uma historinha na cabeça. A pessoa chega, vai fazer tal coisa, vai lacrar o ambiente, vai recolher as provas e assim por diante. Eduardo pedindo para eu fazer um vídeo sobre a exceção da verdade nos crimes contra a honra. Pode deixar. Já adianto que a exceção da verdade, se eu não tiver muito enganado, só não cabe em calúnia, só em injúria e difamação, porque calúnia é imputação de fato criminoso. O Victor falando que estudar direito em geral sem ler lei seca não é estudar direito de verdade. Infelizmente, para concurso, isso é uma verdade. Por outro lado, a ciência jurídica é muito mais que leitura de lei seca. O exercício do direito em si, a hermenêutica do direito, ela é bem menos lei seca e muito mais a interpretação social dos fenômenos sociais e jurídicos e econômicos e a inter-relação e o imbricamento dialético entre esses pontos. Então, a aplicação do direito é algo muito mais complexo do que fazer concurso para direito ou áreas jurídicas. A ciência jurídica eu acho ela maravilhosa. Para concurso público, eu penso emburrecedora, é triste. Porque muito das coisas que estão ali na lei seca nem sequer são aplicadas no mundo real. Porque o mundo real, você interpreta o direito como um todo. O Dworkin usa a expressão romance em cadeia. Porque, primeiro, que o direito é uma ciência inacabada. E ele é construído paulatinamente. Então, é muito mais interessante do que ler lei seca. Pelo amor de Deus, é muito chato. O Souza Ferreira não tem como passar sem ler a lei seca. Sem dúvidas, concordo com você em número, gênero e grau.
Ó, o Luquetes falando, ficou com dúvida em anuência. Olha pra você ver, um termo anuência significa simplesmente consentimento. Se for consentimento, fica muito mais fácil. Mas eles colocam o quê? Anuência. Tradição. Tá lá o termo tradição. O que é tradição? Pra mim, tradição sei lá, tem a ver com cultura, né? Pular festa junina, que a gente ficou sem essa festa agora na pandemia. Mas tradição é entrega. O que fazer quando a lei seca é muito grande? Ler e fazer exercício, não tem pra onde correr. Tem que ler, infelizmente, e ficar atento ao que é mais importante. Por que tem um material já grifado e bisurado é tão interessante? Porque ele te atalha, você compra tempo. Quem está começando não tem ideia do que é ou não importante. Justamente voltando ao início da live. Por que você não sabe o que é importante? Porque você nem sequer sabe o que aquilo está falando. Então tudo para você que é novo é importante. Ou seja, automaticamente você vai querer grifar tudo. Então, é por aí. O Felipe falando excusável e inexcusável. Significa desculpável e indesculpável, praticamente. Então, se coloca desculpável e indesculpável, fica muito mais fácil. Por exemplo, flagrante ficto. O que é ficto? O que é diferido? São termos chatíssimos, não são termos corriqueiros, ou que a gente está acostumado a utilizar. Por isso que o direito, a lei seca, se torna difícil para nós. E é extremamente equivocada essa abordagem do direito, porque os destinatários do direito somos nós, é a sociedade como um todo, a população como um todo, e você entrega essa ciência dessa maneira para as pessoas, tentando monopolizar o poder, porque o conhecimento é poder, monopolizá-lo também é poder. Tanto é que a Igreja Católica até recentemente só celebrava missas em latim. Latim ninguém entendia nada, entendeu? O direito tem muito desse restício. A gente fala muito latim em direito. Abolicio crimes, fumus boniuris e aí por diante, entendeu? Porque a gente quer monopolizar o poder por meio de artifícios ou artimanhas de dificultar por meio de termos que são complicados. Se alguém está dando um discurso, começa a falar algo extremamente complexo, ela em tese passa autoridade, mas isso não deve ser encarado dessa forma. Tem que ter autoridade aquele que fala o simples, consegue atingir o seu destinatário com argumentos concatenados, estruturados e que façam sentido por ele mesmo. Se uma pessoa começou a falar muito difícil, você não faz sentido, fala não. Igual o Habermas fala, que é um filósofo interessante, ele fala o seguinte: a gente tem que ter um pano de fundo compartilhado. O que é pano de fundo compartilhado? É que eu tenho que ter os pressupostos ou a compreensão ou um conjunto de termos semelhante ao seu para que estabeleçamos um diálogo. Se eu começar a falar com uma garota numa festa, se eu começar a falar algo que ela não compreende, não vai dar em nada, vai? Não vai. Então eu tenho que falar o linguajar dela. E ela tem que falar o meu linguajar para que estabeleçamos um diálogo, não um monólogo, que é o que se tem no direito. Você pode ver o ministro do STF fazendo um voto, às vezes está falando simples, está resolvendo um fato simples, ali de um roubo de galinha, mas você não entende nada em razão dos termos. Lei seca grande, divido tipo EC em 3 partes. Isso é uma boa, divide ali em partes, compreenda bem o que está falando. E às vezes a lei vem ali dividida já por título, capítulo, seção. Fique atento a isso também. A Bela perguntando se eu tenho alguma dica específica para o estudo de legislação extravagante. Dificuldade enorme. Eu também tenho. Eu tenho muita dificuldade com legislação extravagante. Primeiro, que nem todas são aplicadas, porque você tem que fazer a constitucionalização daquela lei. Às vezes, para quem é formado em direito e sabe decisões judiciais, o que a doutrina fala, como realmente se aplica no mundo dos fatos, você fica perdido, porque a lei fala uma coisa e o que cai na prova é a lei seca. Mas você sabe que a aplicação dela nem se cabe, porque nem sequer foi recepcionada pela Constituição Federal. Isso acontece muito com o direito militar. Muitas coisas ali não foram recepcionadas pela Constituição, porque ele é anterior, ele é da época da ditadura brasileira. Então, por exemplo, incomunicabilidade do preso não foi recepcionada, mas está lá. Se perguntar na prova segundo o Código Penal Militar, eu tenho que colocar segundo o Código Penal Militar. E a PMMG se blinda nas questões. Ela é inteligente nesse quesito, porque é o seguinte: o examinador, já prevendo a possibilidade de recurso e de exclusão de futuras de questões, ele se blinda. Então ele fala assim: segundo o que está expressamente previsto no Código Penal Militar, pode-se inferir que
Entende? Então não tem para onde correr. Se falar a Constituição, isso não se aplica. O problema é seu, eu não estou perguntando se aplica, estou perguntando pro Código Penal Militar. Por isso tem que ficar atento. O Matheus falando, complicado é cobrar 10 leis extravagantes para apenas uma questão, sem dúvida. E normalmente, o que cobra dessas questões é o básico, porque, tipo assim, é inconcebível a pessoa achar que vai ter uma densidade muito grande em toda a legislação extravagante. Não faz sentido. Então, normalmente, quando cai legislação extravagante, normalmente você vai ter ali uma de código de ética e disciplina, ou do EMENG, ou uma outra, ou uma de cada. E da lei extravagante, você vai ter o essencial da lei. Tipo assim, o básico do básico. Eu lembro de organização criminosa. Organização criminosa não vai cair o que está complexo lá na lei, vai cair a definição de organização criminosa. Já começa que você tem que saber que são formados por 4 integrantes e que tem que ter uma estrutura organizada, hierarquizada e tudo mais. Então, sabendo disso, a chance de você acertar a questão da 12.850, que é de organização criminosa, é muito grande. Então, saiba o básico, já comece por aí. Aprenda o básico da lei e depois se preocupe em adentrar nas entrelinhas da própria legislação. O Jean falando que o fato de resolver questões da banca auxilia demais no estudo, pois quando lemos a lei seca, lembramos dos itens importantes. Adota o método reverso. Perfeito. Questão, gente. Questão é o artifício mais importante que o concurseiro tem. Ainda mais daquelas bancas que tem um banco de dados robusto. Ou seja, tem muitas questões naquele banco de dados. A PMMG é um exemplo disso, porque tem uma série de provas que são aproveitáveis. Você pega lá, por exemplo, o QOE ou QoS, que tem as provas, não são ali do CFO nem do CFSD, mas tem matérias aproveitáveis a esses concursos. Fazer tudo. Vai no que concurso, filtra ali todas as PMs do Brasil. Normalmente PM, ela tem uma semelhança entre as questões. E normalmente é sempre literalidade de lei. Então você pega e agradeça, porque a PMMG para soldado não cobra processo penal, que é um linguajar muito mais jurídico, muito mais complexo de se compreender, porque exige um conhecimento a mais do direito. PM Goiás, por exemplo, cobra para soldado, processo penal. A Amanda tá falando que o vídeo está atrasado com a voz. O Gabi falou que tá normal. A Raquel também tá normal. Então provavelmente é aí, Amanda. Internet, essas coisas é complicado. Mas eu vou tentar deixar salva também. Vamos ver como é que vai ficar. Se vai ficar atrasado ou vai ficar normal. Vídeo atrasado com voz é horrível. O Elton falando do termo salvo. Bem lembrado. Normalmente tem o seguinte. Vem uma regra, coloca assim, salvo, no direito acostume-se a exceções. Praticamente tudo no direito tem exceção. Então assuste-se se na sua prova vem falando assim, sem exceções, necessariamente, sempre, nunca. Esses termos já remetem, já te indicam ali uma possibilidade de um erro na questão. Não é 100% de certeza, mas normalmente direito comporta exceções, que é o caso aqui da palavra salvo. Se vir alguma afirmação, salvo, tananã, tananã, quer dizer que após o salvo, o termo salvo, tem uma exceção para aquilo, para o caso anterior. Polícia de Direito, perguntar se o meu material tem toda a matéria do edital. Sim, tem sim. Dá uma clicada no meu link lá que eu tenho um vídeo demonstrando o material. O Eduardo falando, CFO 2019, estudei frustrado. Só queria esgotar o edital e as videoaulas. Consegui esgotar uma única vez e só fiz anotações e resumos. Não fiz exercício. Se tivesse feito, teria passado. Foi por 3 questões. Tá vendo? Eu concordo, Eduardo, que eu tenho praticamente certeza que o seu erro foi esse, não resolver exercício. Porque é aquela metáfora que eu fiz com vocês. Se você vai jogar contra um time de futebol, é mais importante que você treine contra aquele time específico ou com outro time. É melhor, por isso que quanto mais vezes você joga contra um time específico, melhores resultados você vai colhendo, porque você começa a pegar as artimanhas daquele time adversário. Quais são os melhores jogadores, quais são as estratégias de ataque, como eles se defendem e etc. E sabendo isso, transpondo para o concurso público, você vai começar a entender a banca. Qual matéria ela gosta de cobrar mais, como ela cobra aquela matéria, o que ela gosta de cobrar, entendeu?
quais são os erros que ela mais cometem e assim por diante. O Lucas falando, quando você fala de direito administrativo, parece inglês pra mim. Entendo nada. O Lucas, se eu não me engano, adquiriu meu material pro CFSD, então você estuda pra soldado. E é por isso, porque você não tem o contato com o administrativo, é perfeitamente normal. Se alguém começar a falar pra mim de lançamento de foguete na NASA, não vou entender bolhufas, entendeu? Normal, o ser humano é assim. A gente compreende aquilo que a gente está acostumado. A gente tem que ter preconcepções para então compreender aquele algo. O Felipe perguntando se a revisão turbo tem o básico das leis. Foi isso que eu tentei. Foi isso que eu tentei abordar, Felipe, na revisão turbo. Eu peguei aquilo que é mais recorrente nas questões, nas provas anteriores, o que é o básico das leis, que fala, por exemplo, a lei de organização criminosa. Opa, vamos definir o que é organização criminosa. A lei de drogas, vamos definir quais são os tipos penais mais importantes na lei de drogas e o que mais cai. Foi isso que eu tentei com a revisão turbo. Ao Luquetes falando que do Rio de Janeiro só cobra doutrina. Uai, Lucas, eu peguei PMRJ lá, eu faço muita questão deles. Tem bastante lei seca. Pessoa perguntando aqui se eu aconselho fazer questões variadas ou somente da banca. Não é somente da banca, é da banca e daquelas outras bancas que têm a similaridade com o concurso que você quer prestar. Quais são as outras bancas que têm similaridade com a PMMG? As outras PMs do Brasil, em regra. Mas a pessoa tem que ter a maldade. Se você já não tem um material focado para isso, que vai te denunciar quais são as bancas parecidas, você tem que ter essa maldade de saber. O Albergari perguntando se existe possibilidade de concurso PMG soldado nível médio. Nível médio. Nenhuma possibilidade. Não vejo essa possibilidade. Apenas curso superior. Tem um curso sequencial que o pessoal faz que, se eu não me engano, dura aí uns 3 meses. O Eduardo falando aqui, o que derrubou foi administrativo e código de processo penal. A professora Elisa Faria diz que mudou alguns integrantes da banca e até ela se surpreendeu com a forma que cobraram. Administrativo teve umas questões pesadas. Administrativo não tem como ser tanto lei, né? Lei seca, porque assim, não é uma, qual que é o termo? É uma disciplina, né? Não codificada. O que é não codificado? Você não tem um código que esgota ali todo o direito administrativo. Ele é pulverizado nas legislações e também tem mais doutrina. Então é importante ter um material que aborde os pontos principais, que foi o que eu tentei também, com a Maria Silva de Pietro, Eli Lopes Meirelles e assim por diante. Luquez falando que a prova de guarda municipal também é bem lei seca. Concurso em geral tende a ser lei seca, porque eles blindam as questões, né? Porque você começa a embrenhar muito em doutrina, você começa a entender que a doutrina... olha que interessante, para o direito não existe uma questão correta apenas. Você tem várias possibilidades de questões corretas que vão solucionar o mesmo caso. Na doutrina, você tem justamente isso. Você tem um doutrinador importantíssimo defendendo X e outro doutrinador defendendo Y. Se o examinador cobra a doutrina, você pode utilizar em tese os dois, ou os três, ou 100. No direito, nada é uníssono. O que é uníssono? Nada é único, né? Não existe uma resposta única necessariamente para o problema. O Denis falando que o CRS mudou muito a forma de elaboração da prova do CFL 2019. Eu não achei muito, não. Não achei muito que mudou assim, não. Amanda falando no administrativo, Marcelo Alexandrino. Até um que eu não conheço, vou dar uma olhada. Aí o Denison falando que direito administrativo foi pautado na Maria Zanella de Pietro. Sem dúvida, teve questão que foi a própria doutrina dela. Por isso que no meu material eu dei um foco na Maria Silva. Tem várias citações dela ali. Pessoal, quase 50 minutos de live. Eu acho que foi isso, não está tendo muita dúvida mais. Eu tento sempre tirar a dúvida de vocês, mas compreendam o seguinte: o direito é uma ciência que um profissional se especializa numa área específica. Por exemplo, o
o advogado vai ser especialista em direito penal, o outro em direito administrativo. E dentro do direito penal, às vezes o cara só se especializa em tribunal do júri. O que eu faço com vocês é tentar passar a mensagem de todos os ramos do direito. Pense na tarefa hercúlea que é isso. Hercúlea aqui para fazer referência ao Hércules, de uma tarefa muito difícil. Então penso que ia explicar para vocês todas as matérias do edital. É extremamente complexo. Nem o doutrinador mais fantástico do direito faz isso. Ele é especialista numa área específica. Então compreenda as fragilidades desse tipo de ensino e é o que eu posso fazer por vocês no momento. Junto com o material, que o pessoal está colhendo muito fruto. Então é isso, pessoal. Boa noite para todo mundo. Se precisar de mim, me busca no direct. Entra no grupo do Telegram, que eu sempre ponho simulados. Vocês são sempre os primeiros a saberem das coisas. Eu solto uma série de enquetes lá, perguntando o que vocês querem ouvir, sobre o que deve ser a live. Lá o contato é muito mais fácil, pelo Telegram. O pessoal tem migrado bastante para o Telegram, então compareçam lá. Um abraço para todos. Precisando de mim é só chamar no direct. Boa noite, valeu, um abraço.